pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rose e o nome do meu canal é simplesmente Mulher. E o tema de hoje, agarrando as oportunidades. Todas as vezes que eu estiver postando um vídeo, eu estarei contando uma história fictícia e uma história real. E hoje eu vou contar uma história real. Então vamos que vamos na história. E começa a história. A história é sobre a minha mãe, Margarida, e a minha avó, Maria. Eles moravam no povoado de Sergipe, com seu pai e os seus irmãos. Eram 7 filhos, 6 mulheres e um filho. Então, eles moravam ali. Então, as crianças eram pequenas e a minha mãe e outra irmã era uma das mais velhas. E o pai ficou sabendo que em Ilhéus estava tendo trabalhos. E naquela época estava tendo muita dificuldade onde eles moravam. Então, o pai resolveu ir para Ilhéus para poder arrumar trabalho, né? Em busca de sobrevivência, porque estava muito difícil naquela época ali naquele lugar. Então ele foi e deixou a sua esposa Maria e os seus 7 filhos. Só que aconteceu que ele não voltou mais. Nunca mais ele voltou para buscar sua família e não deu mais nenhum tipo de informação. E naquela época não tinha muitos meios de comunicação como hoje. Então a mãe não ficou sabendo nada dele e ele não mandou nenhum tipo de informação. E ficaram ali naquele lugar, aquela mulher, Maria, com seus 7 filhos. Então eles precisavam de fazer alguma coisa para sobreviver. Então o que a mãe pensou? Então eu vou mandar as minhas filhas mais velhas para o trabalho para nós podermos sobreviver do que tem ali naquele lugar. Então assim se fez. Então a minha mãe com a irmã mais velha, eram 3 que eram mais velhas, ia para o trabalho, né, trabalhar e na roça, e ali elas sobreviveram com o trabalho ali naquele lugar. Só que minha mãe era uma mulher muito sonhadora. Minha mãe chamava Margarida. Eu falo chamar porque ela já morreu, tem 12 anos, e esse vídeo para mim é uma homenagem que eu estou fazendo a ela. E a minha avó também já morreu, já tem muitos anos que ela já morreu. Eu não sei quantos anos, mas são muitos anos. E essa é uma maneira de eu estar homenageando, falando de algumas coisas que ela deixou, que são legados para nós, filhos. E então a minha mãe sonhava em aprender a ler e escrever. E naquele tempo, ali naquela região, era muito difícil eles ter acesso à escola. Então a mãe Maria conhecia um professor, amigo dela, muito querido, que se proporcionou a dar aula para aquelas crianças, né, os filhos dela, e também se ela soubesse ali ao lado, né, daqueles lugares ali, naquele povoado que tinha muitos vizinhos, eram roças perto uma da outra, e tinha muitos filhos, muitas crianças que não tinham acesso aos estudos. E minha mãe sonhava. Minha mãe contava que ela pensava demais, eu quero aprender a ler. E naquele tempo, minha mãe contava que as mulheres não tinham muito acesso aos estudos. As pessoas pensavam que as mulheres só precisavam saber cozinhar, saber ser uma boa dona de casa. Então, eles não faziam muito esforço para as mulheres. E ali naquela casa simplesmente tinha mais mulheres. Eram 6 mulheres. Então, não tinha muito o que fazer. Mas minha mãe queria muito aprender a estudar. Então, minha mãe contou que aquele homem, né, que aquele professor se proporcionou a dar aula, só que precisava um dia, porque todos os dias eles trabalhavam.
Então, o que que eles se falaram, e aí decidiram no domingo, uma vez na semana, ele iria ali para dar aula para aquelas crianças. E assim se fez. Só que minha mãe era diferente de todas aquelas crianças. Ela pegou aquilo como oportunidade para que ela viesse realizar aquele sonho dela aprender a ler e escrever. Ela trabalhava a semana toda e quando chegava à noite, ela contava que ela pegava a lamparina e ia estudar no cantinho ali do quarto, estudar as tarefas, e ela se dedicava, ela pegou ali como uma oportunidade única da vida dela, e ó, era só uma vez na semana, era só uma vez. Então, ela pegou aquela oportunidade e agarrou com todas as forças, com todo o esforço que ela podia, porque ela queria aprender e ela queria aprender muito bem. E realmente minha mãe aprendeu muito bem. Por exemplo, a letra da minha mãe parecia que ela desenhava, era a coisa mais perfeita. Então, minha mãe aprendeu a ler, escrever, a matemática, a somar, a dividir, assim, muito rápido. E com o tempo, aquele senhor, ele teve que mudar de cidade. E aí, ele chegou e disse, eu não vou poder mais dar aula, e parou e não tem mais jeito de eu continuar. Minha mãe ficou super triste, aquelas crianças ficaram super tristes, porque as outras crianças, não tinham aprendido e avançado tanto que minha mãe. Mas minha mãe já estava contente, porque pelo menos ela já sabia ler e escrever muito bem. E outras coisas que ela tinha aprendido. E as outras crianças não. Então, aquelas crianças chegou na minha mãe e falou assim, aqueles adolescentes, eu creio que já era adolescente, crianças também, eu não sei a idade exata, mas eles chegaram na minha mãe e imploraram a minha mãe para que a minha mãe fosse a nova professora deles. E minha mãe pegou ali também como uma oportunidade, também que ela disse, de alguma forma, eu dando aula, eu vou aprender, e naquele tempo não precisava diploma. Então minha mãe começou de aluna, passou a ser professora. Olha aqui, que coisa mais linda, quando você pega a oportunidade que está na sua mão, e para elas ali, naquele momento, nas dificuldades que ela passava, era como assim uma vitória para ela, porque ela não tinha muitas possibilidades, mas ela pegou e agarrou aquela oportunidade que Deus tinha colocado no caminho dela. E aí ela passou a dar aula para aquelas crianças e ela alfabetizou aquelas crianças, e ela disse que foi um grande sucesso. Depois, mais tarde, ela casou e teve os próprios filhos dela, e ela não foi dar aula mais. Mas ali ela tinha realizado algo maravilhoso. E pegando essa história da minha mãe, Margarida, colocando na nossa vida hoje, que o tema é agarrando as oportunidades. Nós temos que agarrar todas as oportunidades que Deus nos dá. Às vezes a gente olha assim, Rose, eu não tenho oportunidade que fulano, eu queria ser uma advogada, eu queria ser um psicólogo, eu queria ser um médico, eu queria ser uma costureira. E fica olhando as dificuldades, mas eu creio que Deus sempre vai dar um escape para que você venha ter uma oportunidade. Mas isso depende de mim e de você. Agarrar todas as oportunidades que Deus dá na nossa vida e fazer diferença. Fazer onde nós passarmos a diferença e lutarmos pelos nossos ideais. Muitas vezes nós olhamos para os outros e pensamos, fulano venceu. Por que ele venceu? Porque ele lutou, porque ele esforçou, porque ele batalhou, porque ele deu o melhor dele e ele conseguiu. Por que ele é um bom médico? Porque ele é um advogado bom? Porque ele esforçou. Então isso depende de nós, depende do nosso querer, depende do nosso esforço, depende de nós. Deus fala na palavra dele, faz a sua parte que eu te ajudarei. Então, em certo momento, nós que temos que fazer a nossa parte, ok? Que fica a dica de hoje e que vocês
tem aprendido com essa história, que era uma história assim de uma pessoa que não tinha muitas possibilidades, mas a possibilidade que ela teve na mão dela, ela agarrou com todas as forças e conseguiu vencer e ser vitoriosa. Que vocês que estão me ouvindo aí também talvez está passando por algum problema, por alguma dificuldade, tem sonhado em ser alguma coisa, tem sonhado em ser alguma coisa, não desista, continue batalhando, que você vai conseguir. E primeiro tem que colocar Jesus em primeiro lugar, lógico que Deus tem que estar na frente, mas nós temos que fazer a nossa parte também, ok? Um grande abraço, não esquece de se inscrever no meu canal e dar um joinha, e até a próxima. Beijo, tchau!